Bíblia completa em um ano, dia 295. Lucas 3. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites. E Lisânias governava a Bilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: O que devemos fazer? João respondeu: Se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós, perguntavam alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu: Não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separa a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melqui. Melqui era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Num. Num era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Simei. Simei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressá. Ressá era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melqui. Melqui era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Cozã era filho de Eumadã.
Eumadã era filho de Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Joanã. Joanã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Mealá. Mealá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Naasson. Naasson era filho de Aminadab. Aminadab era filho de Admin. Admin era filho de Arni. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isaque era filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serugue. Serugue era filho de Ragal. Ragal era filho de Faleque. Faleque era filho de Eber. Eber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Afarxade. Afarxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jarede. Jarede era filho de Maalael. Maalael era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo este tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e, no momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: Médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui, em sua cidade, o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade:
Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isto, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava nas sinagogas aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se, saia deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele, sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios e saíam gritando: Você é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda a parte, e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judeia. Lucas 5. Estando Jesus à beira do lago Genazaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido.
Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas a notícia a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grande multidão vinha para ouvi-lo e para ser curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais difícil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor. Louvaram a Deus, exclamando: Hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: Por acaso os convidados da festa de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Bíblia completa em um ano, final do dia 295.